Olá, uma boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo e me escutando bem. Dou as boas-vindas para você que me acompanha. E eu estou aqui na minha casa, nessa noite de sábado, podendo conversar um pouquinho com você sobre a palavra de Deus. Também para nós entendermos melhor as coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Nós vivemos dias de apreensão, dias de preocupação. Todos estamos de alguma maneira um pouco ansiosos. São tantas notícias que vão chegando, é um verdadeiro terremoto de notícias. E muitas vezes nós ficamos como que soterrados diante do excesso de informações e não conseguimos digerir todas as coisas. Especialmente para quem tem fé e quem quer enxergar os acontecimentos dentro de uma perspectiva mais ampla, não é tão fácil assim parar e entender aquilo que está efetivamente acontecendo. Nesses dias a gente tem ouvido muitas pessoas falarem em termos bíblicos, em termos espirituais, algumas pessoas mais otimistas, outras menos otimistas, pessoas que tentam decifrar profeticamente aquilo que está acontecendo, ou tentam dar uma explicação mais ou menos razoável para esses dias, e muitas vezes, por falta de conhecimento da palavra, por falta de experiência, acabam sendo um pouco imprecisos, um pouco exagerados, e se estabelece um clima de alarme, né, por todos os lugares. Então eu queria, nessa noite, meditar um pouco com vocês sobre tudo isso que nós estamos vendo à luz da palavra. Especialmente porque nós precisamos nos livrar de um certo tipo de cristianismo terapêutico, um cristianismo que tenta ser pop, que tenta atrair as pessoas pela via das amenidades e que sempre anestesia, no fundo, a consciência das pessoas, ao invés de confrontá-las com a verdade do Evangelho. O que está acontecendo nesse mundo? O que nós estamos vivendo? Eu tenho acompanhado um pouco, não apenas os noticiários, mas também a manifestação de pessoas cristãs, católicas em geral, e vejo muitas pessoas assim, falando de uma maneira rasgadamente otimista ou rasgadamente pessimista sobre o que pode estar aí pela frente. Especialmente quando nós falamos sobre a catástrofe, sobre uma eventual dificuldade pela qual nós todos teremos de passar, algumas pessoas ficam um pouco em crise. Onde é que está Deus? Como é que Deus pode permitir que aconteça isso ou aquilo? Nós, muitas vezes, não encontramos explicação para essas coisas. Né? E começamos a entrar em crise justamente porque nós não entendemos aquilo que está na palavra. Eu queria que você, se você pudesse abrir comigo em 2 Coríntios, no capítulo 4, São Paulo diz algo muito interessante. 2 Coríntios, capítulo 4. São Paulo diz: o Deus deste mundo, ou talvez uma melhor tradução seria o Deus desta era, o Deus deste éon, diz o texto grego, o Deus deste século, o Deus desse tempo, o Deus dessa fase da história em que nós estamos vivendo,
O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é imagem de Deus. Na carta aos Efésios, São Paulo recorre à mesma ideia quando ele diz, lá no capítulo 6, um texto que nós todos conhecemos, quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Ou seja, nós, na presente era, estamos vivendo ainda sob uma influência das forças espirituais malignas. Nós não estamos na Jerusalém Celeste. A palavra de Deus em nenhum momento diz que nós já estamos no paraíso, que nós já chegamos no final de todas as coisas. Ou seja, nós estamos naquele quadro que São Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 5. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistirem firmes na fé. Ou seja, quando ele diz que o príncipe deste mundo tenebroso, que os espíritos malignos estão soltos e que eles podem nos devorar como um leão que pode rugir, isso significa que nós ainda não estamos na Jerusalém Celeste. Só que, ao mesmo tempo em que nesta era ainda nós temos todo tipo de mal presente, nós temos defecções, a corrupção da nossa própria natureza, nós temos enfermidades, nós temos pragas, pestes, coisas ruins que acontecem, que fazem parte da dinâmica desse mundo. Nós temos Deus soberano no seu trono. Não são realidades contraditórias. Deus está no seu trono e dele não se ausenta. Deus está soberanamente no seu trono e ele continua reinando. É muito importante nós enxergarmos as coisas nessa perspectiva, porque o que acontece é que, por exemplo, muitas pessoas não sabem lidar com momentos de provação ou com momentos de dificuldade. E ficam assim um pouco em crise. Existe um tipo de espiritualidade um pouco triunfalista, né? Que acha que sempre tudo vai dar absolutamente certo e que todas as coisas vão acontecer do melhor modo possível, mas não é isso que está presente nas Escrituras. Deus nos diz na sua palavra que no mundo nós teremos aflições. Jesus disse isso aos apóstolos. Isso faz parte da dinâmica que nós estamos vivendo aqui. Ou seja, a nossa esperança, ela transcende o tempo presente. São Paulo diz, se alguém tem esperança em Cristo, se eu tivesse esperança em Cristo apenas para esta vida, de todos os homens eu seria o mais digno de pena. Ou seja, ele está nos projetando para algo que vem além. A nossa esperança, na verdade, é a vinda de Cristo. A nossa esperança é o retorno de Jesus. Essa é a nossa esperança. É quando Deus vem e ele intervém na história. É o triunfo de Deus. É quando Deus vem e determina as coisas pela sua soberania. Esta é a nossa esperança. Desde o início da época moderna, do período moderno, infelizmente aconteceu que nós deslocamos a esperança cristã do além para o aquém. O Papa Bento XVI tem uma encíclica muito importante escrita sobre esse tema, chamado Spes Salvi. E ele diz, no número 44, o protesto contra Deus em nome da justiça não basta. Um mundo sem Deus é um mundo sem esperança. Só Deus pode criar justiça e a fé dá-nos a certeza. Ele fala. A imagem do juízo final não é primariamente uma imagem aterradora, mas de esperança. A nosso ver,
talvez mesmo a imagem decisiva da esperança. Mas não é porventura também uma imagem assustadora? Eu diria. É uma imagem que apela à responsabilidade. Portanto, uma imagem daquele susto acerca do qual, como diz Santo Hilário, que todo o nosso medo tem lugar no amor. Deus é justiça e cria justiça. Tal é a nossa consolação e a nossa esperança. Mas na sua justiça, ele é conjuntamente também graça. Isto podemos sabê-lo fixando o olhar em Cristo crucificado e ressuscitado. Ambas, justiça e graça, devem ser vistas na sua justa ligação interior. A graça não exclui a justiça, não muda a justiça em direito, etc. Ou seja, há um trecho longo, né, a partir do número 41 até o número 48, bem 16, fala sobre a esperança no juízo final, ou a esperança no retorno de Jesus. Nós precisamos entender isto, que a razão da nossa esperança é que Jesus Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. E até lá, nós estaremos neste mundo passando por tribulações. Algumas vezes mais, outras vezes menos, porque isto faz parte da estrutura deste mundo em que nós estamos. As coisas são assim. E uma fé madura precisa entender que Deus permite que as coisas aconteçam assim, porque elas são para o nosso bem. Veja que coisa interessante. Isso não significa que nós vamos deixar, por exemplo, de orar por cura ou de orar por libertação, porque Jesus mandou fazer isso. Ele mandou impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam sarados. Ele mandou-nos libertar os oprimidos. Ele mandou-nos pregar o evangelho que salva para todas as pessoas, para todas as criaturas. Ele nos mandou fazer isso. No entanto, nós precisamos entender que cura plena, libertação plena, conhecimento pleno da verdade nós teremos apenas quando Ele vier e trazer tudo isso. A nossa esperança é essencialmente escatológica, ou seja, nós estamos olhando para uma direção. Nós não estamos apenas olhando para o passado ou para o alto. Bento XVI diz isso claramente no número anterior, que eu não vou ler. Nós estamos olhando para frente. E nós sabemos para onde a história está caminhando. A história está caminhando para o triunfo de Deus, para o reinado de Jesus Cristo. É para lá que a história está caminhando. No entanto, neste trajeto, nesse caminho, nós temos luzes e sombras, nós temos momentos altos e baixos, nós temos situações melhores ou piores, e, inclusive, se nós lermos com atenção aquilo que diz a Sagrada Escritura, nós estamos caminhando para um tempo que a Bíblia chama de grande tribulação. Nós estamos caminhando para lá. É para isso que Deus nos está treinando, é para isso que Deus nos está capacitando, é para isso que Deus está nos habilitando. Portanto, nós precisamos perceber isso para nós aprendermos as lições deste momento. Né? Algumas pessoas são muito simplistas, então elas dizem assim, mas o que está acontecendo agora? É obra de Deus ou é obra do diabo? As pessoas fazem essa pergunta. É uma obra de Deus ou é uma obra do diabo? Ora, desde quando as coisas são contraditórias? O evangelho da missa de hoje diz que o sumo sacerdote decidiu matar Jesus. E quando ele decidiu matar Jesus, o que estava acontecendo é que ele estava cumprindo profeticamente aquilo que Deus havia determinado. Eu disse na homilia de hoje, aquilo que Deus sobredeterminou a partir da determinação humana. No caso, Deus sobredetermina todas as coisas para que elas alcancem, por assim dizer, a sua plena realização em Cristo para o bem dos eleitos, para o bem daqueles que são
os escolhidos de Deus. Ora, então, nós podemos ter uma ampla ação diabólica acontecendo e tudo isso pode estar sendo permitido por Deus para nos santificar, para que nós sejamos salvos. As coisas não se excluem. Né? Assim como nós temos outras pressões. Eu vi algumas pessoas dizendo, poxa, mas há quem diga que esse fenômeno do coronavírus é uma resposta da terra, da criação, às provocações do homem. Mas isso não é contraditório em dizer que aí existe uma ação de Deus e existe uma ação do maligno. Não são coisas contraditórias. A Escritura diz que a criação geme, como que em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, há uma tensão presente na própria criação, a própria estrutura da realidade. Ela é prenhe de uma tensão. Outros dizem, não, mas isso tudo é fruto de conspirações internacionais, de coisas que estão acontecendo, de projetos de povos supremacistas que querem dominar outras nações, mas também isso não se exclui. Isso não precisa necessariamente estar excluído do quadro. Nós temos também a ação humana, a ação dos poderosos, que, digamos assim, está misturada no complexo de todas essas tensões. Deus, o diabo, o homem e a criação. Nós temos todas esses elementos cooperando em algum nível de subordinação, em que nem sempre nós conseguimos discernir o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo outro. Nós precisamos entender que, portanto, a nossa esperança é o fim dos tempos. É o fim de todas as coisas. Algumas pessoas dizem, mas será que Deus está punindo, castigando, corrigindo a humanidade? E aí outros dizem, não, mas ou é isto ou é aquilo. Veja bem, Deus é suficientemente soberano para submeter a humanidade a períodos de juízo, nem sempre para a sua perdição, mas muitas vezes, aliás, quase sempre, para a sua salvação. Para que a humanidade se corrija, para que a humanidade de algum modo possa voltar ao seu caminho. Deus nos submete a provações. Deus nos disciplina. A situação que está diante de nós não é necessariamente alvissareira, maravilhosa. E isso é importante dizer. Aqui no Brasil, a nossa situação talvez seja melhor do que em outros lugares do mundo, pelo menos por enquanto, é isso que a gente consegue ver como projeção. Pelo que a gente ouve em relação a essa doença, nós estamos num clima bastante favorável, um clima que nos não favorece a sobrevida do vírus. Também nós temos um fator que nos ajuda muito, que o Brasil tem muitos respiradores, né? Que como há muitos acidentes de trânsito no Brasil, então o Brasil tem muitos respiradores, mais do que os outros países. Dizem que só aqui em São Paulo nós temos mais respiradores do que a Itália inteira. Nós também estamos preparados com antecipação. O que a gente vê é que os governos aí dos estados, no Ministério da Saúde, etc., realmente estão preparando-se para uma demanda muito grande. Então, a nossa situação não é tão desesperadora assim. Mas nos Estados Unidos a situação está muito complicada. Está muito complicada.
né? Só nesses últimos dias, pelas notícias que eu estava vendo, mais de 10 milhões de americanos solicitaram seguro-desemprego. Isso significa que nós teremos um impacto econômico sobre o mundo muito grande. Mesmo que tudo corra muito bem por aqui, mesmo que a gente consiga se recuperar economicamente, nós vamos ter uma situação geopolítica muito complicada. Além de outras coisas que podem acontecer no meio do caminho, que a gente não sabe. Né? Há notícias de que os números de contaminação na China foram divulgados de uma maneira muito parcial, incompleta. Existem coisas muito esquisitas que estão sendo levantadas sobre articulações anteriores à epidemia, as coisas estão começando a aparecer. Eu disse, não é contraditório que haja, de fato, uma ação de Deus conjugada com uma ação demoníaca, com a própria criação em dores de parto, com obras e conspirações e atuações humanas e políticas interesseiras que querem causar o caos, a subversão. Tudo isso pode estar muito junto e misturado em níveis de subordinação, e a gente não sabe para onde o mundo caminha. Não sabe. No entanto, Jesus é muito claro na sua palavra. Se nós pegarmos o capítulo 24 de São Mateus, que é quando aparece o pequeno Apocalipse de São Mateus, o sermão escatológico, talvez aquele mais conhecido, diz o versículo, a partir do versículo 3, quando então se assentou no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele em particular e perguntaram, dize-nos, quando será isso? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus tomou a palavra e disse, atenção, que ninguém vos engane. É muito interessante isso, né? A primeira coisa que Jesus manda tomar cuidado é com o engano. Talvez a coisa que as pessoas menos pensam hoje em dia. Nesse espírito de engano, de erro, de heresia, de apostasia, que infeccionou por todos os lados. De alto a baixo, aonde a gente vê erro doutrinal, licenciosidade completa, do ponto de vista moral, incredulidade generalizada, espírito de engano. Né? São Paulo diz que chegaria o tempo em que os homens não suportariam a sã doutrina e que ajuntariam para si mestres que iriam iludi-los de acordo com as suas próprias fábulas, as suas crenças fantasiosas. Hoje em dia está assim. As pessoas acreditam em tudo que é fábula, mas não acreditam na doutrina do Evangelho, tal como foi custodiada ao longo dos séculos pelos padres da igreja, pelos doutores, pelos teólogos de doutrina comprovada. Está uma confusão. Há uma confusão que às vezes é confusão até dos bons, que ao invés de quererem entender uns aos outros e quererem aprender e ensinar, querem mais brigar. Ficam contendendo entre si, ao invés de se escutarem. Então, o coração cego pela vaidade. Espírito de engano. Muitos virão usando o meu nome dizendo, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. E enganarão muita gente. Bom, Jesus está dizendo. Muitos se apresentarão como Cristo e vão enganar muita gente. E por que enganarão muita gente? Porque, claro, as pessoas elas querem colocar a sua esperança num ser humano. E aí, tudo que elas querem entregar, digamos assim, o seu senso crítico para crer cegamente em alguém. É uma grande tentação. É uma tentação política, ideológica, em que muitas vezes pessoas até da igreja caíram.
Logo ouvireis falar de batalhas e notícias de guerra. Prestai atenção e não vos assusteis. Jesus está dizendo claramente, não se assustem com isso. Não fiquem em pânico. Não fiquem nervosos. Não fiquem angustiados. Você está ouvindo isso? Na medida em que nós vamos crescendo na nossa marcha escatológica, tudo isso vai se tornando mais frequente. Essas pressões que eu mencionava antes, elas vão se tornando cada dia mais intensas. Né? E Jesus diz, prestar atenção e não vos assusteis, pois é preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. No versículo paralelo de São Lucas, que está no capítulo 21 de São Lucas, no versículo 11, Jesus diz, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Acontecerão coisas pavorosas e haverá grandes sinais no céu. Mas veja, isso tudo vai se adensando, mas ele diz, não se assustem com isso, porque ainda não é o fim. Então tem gente dizendo, ai, é o final dos tempos, ai, que isso aqui só pode ser a grande tribulação. Meu filho, não é nada ainda. Não é nada ainda. Isso aqui é uma fase, é um treinamento. Deus está nos ensinando a lidar com situações como essas. Ele está nos ajudando a entender como é que nós devemos agir. Ele está nos educando. Calma. Fica tranquilo. Não se assuste. De fato, há de se levantar nação contra nação. A palavra etnos. Há de se levantar etnia contra etnia. Então ele está falando mais do que uma briga de um país com outro. Ele está falando de todas as contradições que o diabo poder usar dialeticamente para colocar as pessoas umas contra as outras. Ele vai fazer isso. Conflitos raciais, conflitos de sexo, conflitos de classe, conflitos de todo tipo. É isso que está escrito aqui, etnia contra etnia, grupo contra grupo. Ele vai fazer isso, ele vai encarniçar. As pessoas ficam, poxa vida, nós estamos vivendo num ambiente polarizado. Mas eu pergunto, você não é polarizado? Você que está dizendo isso, você não é uma pessoa polarizada? Seu hipócrita. Porque muitas vezes aquele que fala contra a polarização escolheu um lado da polarização e só quer neutralizar o outro. Está recaindo aqui debaixo do que Jesus está dizendo. Reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. E ele diz, tudo isso é o começo das dores. Começo das dores. Ou seja, a analogia que ele está recorrendo aqui é a analogia de uma mulher em trabalho de parto. Ela tem as contrações iniciais, mas na medida em que vai chegando a hora do parto, ou seja, a hora do retorno de Cristo, a hora da parousia, essas dores elas não apenas se intensificam, mas elas se tornam mais frequentes. É isso que ele está dizendo. Então, isso tudo que ele está dizendo aqui é só o princípio das dores. Ora, diante disso, eu penso que nós precisamos ficar em paz, calmos, agradecidos, mas, sobretudo, atentos àquilo que Deus está querendo nos dizer no meio da crise. Algumas pessoas, por exemplo, ficam meio desesperadas com a ideia de que, de fato, nós estamos vivendo dias que parecem de um juízo redentivo, né? Em que Deus está separando um pouco. Ele está mostrando quem é quem. Ele está colocando todas as coisas em claro. Mas isso é bom.
Isto é bom. Abra sua Bíblia comigo em Jó, no capítulo 5. Jó, capítulo 5. Versículo 17. Diz: Feliz o homem a quem Deus corrige. Não rejeites, pois, a repreensão do poderoso, porque ele fere, mas trata da ferida, golpeia, mas suas mãos curam. Olha que maravilha! Quando nós somos corrigidos por Deus, isso significa que Ele, de fato, nos está sarando. Por isso que eu acredito que este momento é um momento, sim, de salvação, de cura, de transformação, de restauração, em que Deus está alinhando as pessoas, os homens, junto dele. Ele está promovendo um acertamento, que nem sempre nós conseguimos discernir. Não despreze a correção. Não despreze, ou não seja insensato para dizer, não, isso é apenas uma coisa natural, Deus não está fazendo. Não! Ele é Deus, ele é soberano. Ele pode nos corrigir, ele pode nos admoestar, pode nos advertir, e ele faz isso ao longo da história, para nos colocar de novo no caminho, para que nós nos endireitemos. Né? Eu vi esses dias uma pessoa contando que um amigo do seu filhinho foi na casa dele e roubou, né, algo da sua casa. Então, ele foi falar com os pais do garoto. E ao invés dos pais corrigirem o garoto, os pais disseram, como é que você pode falar uma coisa dessas do nosso filho? E acreditaram inteiramente no garoto, que estava mentindo depois de ter roubado, embora houvesse todas as evidências de que ele havia feito isso. Um pai que age assim, ele está empoderando o seu filho para o crime. Ele não está educando. Deus não é um pai desse tipo. Ele, de fato, nos corrige, e quando ele intervém numa geração é porque ele ama esta geração. É porque ele tem predileção, porque ele está fazendo uma obra extraordinária dele nesses dias, que talvez os nossos olhos não consigam ver. Abre comigo em Provérbios, no capítulo 3. Versículo 11. Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem a desprezes quando ele te corrige, pois o Senhor corrige os que ele ama, como um pai quer bem ao seu filho. Santo Afonso dizia isso, né? Que quando um cristão peca e não é castigado, ao invés dele se sentir bem, ele deveria entrar em pânico, porque isso significa que ele foi abandonado, ele não está sendo mais tratado como um filho. Ele é como uma casa sem dono, em que os bandidos saem e entram, em que os animais entram e saem, em que todo mundo faz o que pode, o que acontece, porque ele já foi abandonado ao destino dele, ele não está sendo mais tratado como filho. Isso é muito sério. Ou seja, quando Deus disciplina uma geração, ele a está amando. Não existe contradição entre o amor de Deus e uma disciplina que ele nos dá. Você consegue perceber isso? Não existe uma contradição entre Deus nos corrigir e Deus nos amar. É o contrário. Ele corrige aqueles que ele ama.
Alguém pode dizer, mas isso é coisa do Velho Testamento. Vamos então para Hebreus, no capítulo 12. A partir do versículo 7. É para a vossa correção que sofreis. Deus os trata como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Pelo contrário, se ficais fora da correção aplicada a todos, então não sois filhos, mas bastardos. Ademais, tivemos os nossos pais espíritos para termos a vida. Nossos pais humanos nos corrigiam como melhor lhes parecia por um tempo passageiro. Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem, a fim de participarmos de sua própria santidade. Na realidade, na hora em que é feita, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Tornai retas as trilhas para os vossos pés, para que não se destronque o que é manco, mas antes seja curado. Exatamente como Jó dizia, ele fere, mas suas mãos podem curar. Então, bem-aventurada a correção dele. Maravilhosa a correção dele. Bem-vinda a correção dele. Ela é boa. Por mais que doa, por mais que fira, por mais que prejudique momentaneamente, ela é temporal, é um juízo temporal. Bem-aventurado seja ele por nos aplicar esse juízo temporal, porque isso significa que ele não nos está abandonando no seu juízo eterno. Ele vem atrás de nós. Em Apocalipse 3, versículo 19, o Espírito diz à igreja: eu repreendo e educo os que eu amo. Sê zeloso, pois, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tomarei refeição com ele e ele comigo. É interessante como nós isolamos versículos, né? As pessoas falam muito esse versículo, eis que estou à porta e bato, mas o versículo anterior elas não dão atenção a ele. Eu repreendo e corrijo aqueles que eu amo. Ou seja, bem-aventurada a correção do Senhor. Bendita a correção do Senhor, que nos santifica, que nos purifica. E é exatamente essa ideia que aparece na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 6, quando São Pedro diz: isso é fonte de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, a qualidade de vossa fé, que tem mais valor que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Sem terdes visto o Senhor, vós o amais. Sem que agora o estejais vendo, porém, crendo nele, experimentais alegria inefável e gloriosa, pois obtereis a meta da vossa fé, a vossa salvação. São Pedro está utilizando aqui a linguagem de um metalúrgico, de um ourives, né? Que a uma alta temperatura dissolve o metal para que as escórias, as impurezas apareçam e sejam queimadas. Ele está dizendo que a provação faz isso conosco, com a nossa fé, para torná-la mais sobrenatural. A uma alta temperatura, Deus funde o nosso metal, ele funde a nossa fé, para que ela seja testada, exatamente como acontece
no processo de purificação de um metal. Esse é o teste, o fogo é o teste. A escória aparece e é queimada, e é retirada. É esse o teste, é isso que significa provação. É nesse sentido que ele está falando de provação. São Tiago utiliza uma linguagem praticamente idêntica. No capítulo 1, versículo 2. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiveres de passar por diversas provações. Pois sabeis que a prova da fé produz em vós a paciência. Produz em vós hipomoné. Ora, a paciência deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Ou seja, há uma pedagogia divina nas provações para que seja produzida em nós essa virtude tão importante do Novo Testamento, né? Hipomoné, quer dizer, hipo, aquilo que está embaixo, moné é aquilo que permanece, né? Ou seja, aquele que resiste heroicamente, aquele que persevera até o fim, aquele que considera a cruz uma bênção, que olha para a cruz como uma grande chance, que olha para as dificuldades com não apenas resiliência, como dizem as pessoas hoje em dia, nos seus discursos humanistas e naturalistas, mas que olha para a cruz com uma gana espiritual, porque entende que agora é a hora da salvação, agora é a hora em que está se manifestando a graça de Deus. Esta é a oportunidade de nós verdadeiramente crescermos. É quem olha com ganância para as próprias cruzes, né? Quem olha com uma ganância espiritual, com o desejo de ganhar mais para Deus. O Evangelho de São João aparece uma imagem que é muito solidária com tudo isso que nós dissemos, que é a imagem da poda. Vocês sabem que a poda funciona exatamente assim, né? Então uma árvore, quando ela vai crescendo desproporcionadamente, ela fica sem força de produzir fruto. Ela não consegue produzir fruto. Então ela precisa ser podada. E a poda é um trabalho que não é delicado, né? Para algumas árvores, sim, é delicado, mas para outras, para uma árvore forte, a poda é um trabalho duro. É um trabalho violento, agressivo, em que a árvore parece que ela está morta, parece que você está matando, tamanha violência que você precisa usar contra uma árvore. Mas, veja, quando você poda a árvore, então a vida que está dentro da árvore, a seiva que está dentro da árvore, ela consegue ter força para produzir fruto. Ela consegue fazer isso. Jesus fala disso na Santa Ceia. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. Então um ramo que está nele e não dá fruto, ele o corta, é a poda. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Essa palavra aqui, que Jesus está falando, para nós equivale àquilo que a igreja chama de revelação interior. É a inspiração do Espírito Santo, o lumen fidei, a luz da fé, que ilumina o nosso intelecto para que nós conheçamos Deus nos mistérios da fé. Então veja, essa palavra nos purifica. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim como eu nele, esse dá muito fruto.
pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como um ramo, e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos tornei meus discípulos. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a vontade do Pai. Ele quer que nós permaneçamos enraizados no Filho, que nós permaneçamos enraizados em Cristo, para que a vida dele flua em nós. Então, o que nós temos que fazer nesses dias de epidemia? Nesses dias de juízo, né? Nesses dias de correção? Voltando a um versículo que eu mencionei alguns dias atrás, capítulo 26 de Isaías, versículo 20. Vai, meu povo, entra nos teus aposentos, fecha tuas portas sobre ti, esconde-te por um breve momento até que passe a ira, pois o Senhor sai de sua morada para visitar as iniquidades dos habitantes da terra contra ele. A terra revelará o sangue que bebeu e não ocultará mais os que nela foram mortos. Vamos permanecer, portanto, em Cristo. Renda-se a Cristo. Renda-se a Ele. Quebre-se nos pés de Jesus. Busque o Senhor com todas as forças da sua alma nesses dias. Una-se a Ele. Entenda que o verdadeiro fruto que Deus quer tirar disso tudo é uma dependência mais radical do nosso ser inteiro a Deus. Vai à oração. Não perca o seu tempo com futilidades. Não fique gastando as suas horas com distrações banais. Vá para os pés de Cristo. Entre na oração. Renda-se a Ele. Renda-se. Então, meu querido, na medida em que nós estivermos em Jesus, enraizados em Cristo, numa vida de oração profunda, perfeita, intensa, vivendo dele, da palavra, buscando mais o seu Espírito, mais a presença dele, essa provação vai passar. E com a ajuda das nossas orações, talvez seja muito mais abreviada do que nós imaginamos. Deus vai fazer com que nós tiremos todos os frutos necessários para que nós possamos, mais do que nos livrar de um mal momentâneo e passageiro, para que nós possamos de verdade aprender a correção do Senhor. As lições que Deus quer nos ensinar nesses momentos de prova, de crise, são muito profundas. Não é um momento simplesmente para buscar autoproteção, autopreservação. É um momento muito mais importante para nós buscarmos a redenção que existe no sangue de Jesus Cristo. Vamos nos esconder em Jesus e pedir a Ele, pela intercessão da Sua Mãe Santíssima, que nós possamos viver todos esses momentos com um grande desejo de conversão interior. Nossa Senhora disse que Deus puniria o mundo pelas guerras, que os bons haveriam de sofrer, mas ela disse: o mundo se converterá e, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Vamos, portanto, confiar profundamente nesse triunfo de Deus, do Imaculado Coração de Maria. Não nos desanimemos, pelo contrário. Não encontremos respostas fáceis e simplistas para aquilo que, nesta hora,
demanda de nós uma resposta de fé e de profundidade. Não sejamos nós banais e superficiais. Vamos aprender a depender mais e mais de Deus, e a viver completamente debaixo da cobertura do sangue de Cristo, em união intensa com o Senhor, no espírito de oração, verdadeira e intensa, numa dependência radical de Deus. Porque essa provação pode passar. Esperamos que passe. E que depois dela, ela possa nos encontrar, a graça de Deus possa nos encontrar mais preparados, mais limpos, mais sóbrios na presença dele. Uma boa noite e que Deus te abençoe.